Então, quem tem uma casa espírita, ou quem tem um predinho, um terreno, ou um prédio como esse aqui, na sua cidade aqui dentro do estado de São Paulo, que poderia ceder para a colocação de uma antena, a gente está trazendo essa empresa, que é uma empresa americana, que presta serviço para Vivo, TIM, Oi, Claro, entre outras, né, e eles irão avaliar a possibilidade das casas que tiverem interesse em poder fazer um contrato de locação direto com eles, né? Então, como funciona? Eu vou pegar o exemplo aqui do CCDPE, que está mais pertinho da gente. O CCDPE tem um contrato de locação, o contrato normalmente é longo, são 5 anos renováveis ou 10 anos, normalmente são 10 anos, né? E eles pagam um valor mensal, eles fazem toda a instalação, toda a implantação, e tem eu estava conversando com eles essa semana, e eles têm uma manutenção que é mais ou menos a cada 6 meses, ele tem que fazer uma visita para ver se está tudo em ordem, se está tudo funcionando, ou eventualmente, num caso de exceção, teve um temporal, caiu a antena, ou deu algum probleminha lá, eles precisam fazer uma manutenção eventual, mas normalmente eles falam que num prédio é a cada ano, anual, e quando é casa, eles fazem a cada 6 meses. Próximo, por favor. Quem que é essa empresa, a SBA? É uma empresa americana, que eles estão nos Estados Unidos, a sede é nos Estados Unidos, mas estão aqui na América Latina, estão na África, na Ásia. No Brasil, eles têm 12.700 sites, espaços, antenas. As operadoras, eu trabalhei na Vivo muito tempo, e há um bom tempo as operadoras pararam de investir em antenas, e eles terceirizaram esse investimento com basicamente 2 empresas no Brasil, essa é a SBA e tem mais uma outra, uma empresa gringa aí também. E aí essa empresa, ela faz, então, um investimento nas antenas, ela compra antena, constrói, coloca os equipamentos e aluga para as operadoras. Então, a Vivo paga um aluguel mensal para essas operadoras, e elas repassam parte desse valor como locação, e parte é o custo do equipamento que ela tem que montar lá. Então, essa é uma empresa bem grande, uma empresa bem séria, eu conheço o presidente lá, que foi meu chefe na Telefônica. Então, a gente está com uma entrada bem interessante. Então, o que a gente vai fazer? A gente está fazendo essa intermediação, a gente está fazendo essa primeira discussão com eles. A gente vai receber um contrato padrão, aí a gente aqui no jurídico da estadual vai avaliar esse contrato, vai discutir, deixar um contrato já prontinho para ser assinado. Então, ele já vai ter um contrato já previamente avaliado, e aí as casas vão nos mandar o interesse. Por favor, vai para o próximo. Então, o que a gente gostaria, então? Que as casas que tivessem interesse nos avisassem, para que a gente pudesse montar uma lista única. Eu já andei uns 2 slides para frente, Arthur, por favor. Então, a gente gostaria de que as casas mandassem para nós, a gente vai distribuir hoje, na sequência aqui, essa apresentação que eu estou fazendo, vai distribuir um Google Forms para que as casas coloquem lá nome, CNPJ, endereço, um e-mail, um telefone de contato, para que essa empresa SBA ela vai fazer uma primeira avaliação. E aí ela vai dizer, esse local aqui eu tenho interesse, esse local eu já tenho uma antena próxima, não dá, esse local tecnicamente não dá, esse outro aqui eu tenho interesse. E aí a gente vai colocar a casa em contato direto com essa empresa para fazer a assinatura do contrato e começar a receber. A expectativa de valor deve ser em torno entre 3 e 5, 6 mil reais, vai depender da cidade que está, da demanda que tiver na região e tal. O que eles me disseram na reunião é que 2025 é um ano muito importante para eles, porque eles têm uma meta bem agressiva da Anatel para o 5G, de colocar antena, então eles estão com uma demanda alta. Então é possível que a gente tenha algumas casas, a gente espera que muitas casas, com proposta colocada na mesa. Então a gente gostaria de estar contando isso para vocês, mas o principal era que a gente gostaria que vocês levassem essa nossa proposta para os órgãos locais, e que levassem para as casas também, a gente vai falar também amanhã no CDE, mas que quanto mais casa pudesse estar sabendo, melhor, não tem restrição, não é porque São Paulo, tem
milhares de antenas colocadas aqui. O mesmo que uma cidade média deve ter algumas antenas. Então, não tem problema se na minha cidade tiver 3 casas interessadas, né? Pode mandar as 3 casas para nós, porque às vezes a casa está interessada, mas o local onde ela está não cabe uma antena, e a outra que a gente achava que não dava tem uma demanda maior, então cabe. Então não vamos fazer nenhuma restrição, vamos mandar todas as casas que a gente tenha interesse em pelo menos saber se vai ter propósito ou não, manda para a gente fazer uma lista única e conseguir mandar para eles nos próximos 20 dias, 15 ou 20 dias, para que eles possam começar a avaliação. Então é isso, eu não sei se tem perguntas, questionamentos. Eu também estou à disposição para falar com as casas que quiserem, algumas pessoas já me pediram, vão fazer uma reunião com as casas locais, pode me avisar que eu faço essa mesma apresentação, ou a gente tira uma dúvida um pouco mais técnica, se for o caso, se eu conseguir, mas também eu fico à disposição para a gente fazer essa apresentação ou para os órgãos ou direto para as casas, se vocês quiserem reunir algumas casas lá. Eu já tenho 2 pedidos assim para a gente fazer uma reunião com casas para explicar um pouco melhor o projeto. Então pode ser também, a gente tenta encaixar a agenda. Somente Casas Unidas? Então, a pergunta é somente Casas Unidas? A gente gostaria de priorizar as Casas Unidas, mas se a gente tem uma casa, por exemplo, lá no meu órgão, a gente ficou namorando uma casa há 3 anos, até que ela resolveu unir. Então, se é uma casa que está junto de nós, se frequenta, a gente conhece, a gente quer uma aproximação maior, pode. Aí, se a casa espírita tem um local lá, um terreno que está sobrando lá e que é um outro CNPJ, pode também. Então, assim, não tem essa restrição. A gente gosta, obviamente que não é para sair coletando todos os espaços da minha cidade que eu não tenho relacionamento, né? A gente gostaria de priorizar as casas unidas, mas a gente pode trabalhar algumas exceções de casas não unidas, desde que o órgão esteja indicando que gostaria de ter um relacionamento maior com esse caso ou com aquele outro caso lá. Para a empresa não faz diferença, né? Porque ela vai fazer um contrato individual com cada CNPJ. Ou cada pessoa física, pode ser residência. Minha casa espírita está numa residência. Pode, não tem o CNPJ. Eu acredito que pode, tá? No princípio, pode. Não vamos restringir, vamos passar. Maurício. Pois não, eu não estou enxergando. O Jean, assim, falou-se no começo sobre a questão de distribuição de renda para contribuição para as USES, né, locais, os valores. De repente, eu não sei como que isso poderia ser feito. Até foi falado isso para a USE estadual na reunião anterior. Porque, por exemplo, vou falar exemplo de Franca, Batatais e Pedregulho. Franca hoje tem uma sede, apesar que a sede é da USE regional, mas a gente sabe que fica muito local. Mas Batatais e Pedregulho não tem renda. São 3 pessoas e não existe essa renda. Eu não sei como que isso poderia ser feito para que uma porcentagem desses valores ficar para a intermunicipal aonde a casa espírita está. Então, eu estou jogando isso porque eu não sei como isso poderia ser feito, como se pensou também isso para uso estadual, né? Porque é uma necessidade. Ou para regional. Porque, por exemplo, a regional, o pessoal falou muito da intermunicipal, mas quem não tem renda, facilidade de conseguir renda, são os membros do CA. A intermunicipal, ela tem sede, a regional não tem sede. Né? Uma sede fixa, na verdade, ela tem o nome lá, mas a sede, ela é móvel. Então, eu não sei como poderia ser feito isso, até mesmo na questão da apresentação, né? Sugerir que uma porcentagem disso seja doado. A casa espírita que conseguir isso, vamos imaginar que Pedregulho consiga 3 casas. Vamos dar um exemplo, que é uma região diferenciada, pontos muito altos e outros pontos muito baixos. Vou dar um exemplo disso. Consegue 3 pontos lá. E essas casas fizessem essa doação, mas sabendo disso, né? Eu não sei como que a gente poderia estar falando em relação a isso. Tá. Eu conversei um pouquinho com eles têm bastante dificuldade de colocar várias empresas no contrato de locação. Minha sugestão é que a casa e o órgão local possam fazer algum contrato ali ou algum acerto direto ali, de vocês estarem apresentando e combinar com eles diretamente de fazer algum tipo de distribuição. Ótimo. É porque, assim, se de repente for feito isso que você está falando, e isso chegar para a uso estadual,
a gente colocar isso para eles, mas que vocês tenham ciência disso, né? Ó, nós vamos falar dessa forma. É assim, mas a gente pede a contribuição de vocês nisso. Ninguém é obrigado, é claro, mas a proposta é essa porque trouxe da USE, né? Tá certo. Não vejo problema nenhum. É um acordo direto da USE local com a própria casa, né? Para mim tá ok. Alguém mais? Ou podemos seguir a pauta aqui? Bom, então, como ninguém mais levantou, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar no grupo do CA, então, a apresentação do projeto Antenas, vou passar também o Google Forms para que as casas possam se inscreverem. Já tem algumas casas inscritas, que a gente andou comentando no evento dos órgãos. Eu já tenho umas 30 casas que já se inscreveram. Né, então, a gente gostaria que nos próximos 15, 20 dias, a gente fechasse essa lista para começar janeiro trabalhando já nisso. Tá? Então, eu vou mandar essas duas coisas. E estou à disposição para falar com órgãos e casas, se vocês quiserem. Maurício, só assim, é que conversando aqui com o pessoal lá de Assis, pessoal de Rancharia, aqui de Ourinhos, né, são as intermunicipais, eles falaram e começaram a passar para mim o nome dos centros interessados, concentrar na regional. Você prefere que seja feito um direto com você? É isso? Eu tenho um Google Forms, se você conseguir colocar lá no Google Forms, eu fico com uma lista única, para eu não ficar com 20 listas. Mas se não, você me manda e eu coloco na lista. Não tem problema. Se você está com esses nomes já pronto... Já com algumas. Falta só alguns outros que eu preciso confirmar se vão ficar ou não. Pode me mandar e eu incluo lá. É importante ter o endereço bem direitinho e o CNPJ. Sim. Tá bom. Endereço, CNPJ e pessoa responsável. O que eu tô... Exato, e-mail e telefone. E-mail e telefone. Beleza. Então, vamos passar para o outro item da pauta. Eu acho que vai ser muito bom, tanto para a Casa Espírita, como também se o órgão quiser fazer essa intermediação, né, diretamente, tudo bem. Agora, fica entendido que tudo está debaixo do guarda-chuva da USE do Estado de São Paulo, porque essas condições que essa empresa está dando é um todo, não é parcial. Ok? Então, os órgãos devem sempre informar o Maurício e ele deve supervisionar tudo isso. Combinado? É isso mesmo. Assim, vai ter um contrato padrão que a gente não vai poder ficar discutindo o contrato. Lembra? É uma empresa americana que a gente vai fazer uma discussão só, né? Porque se ele for discutir uma por uma, ele vai tirar a gente fora. Ele vai fazer, então deixa que eu discuto uma por uma. Então a gente vai ter que fazer um contratinho padrão, é quase como se fosse um contrato de adesão. Então quem quiser vai assinar o contrato de adesão, obviamente com o CNPJ, com o valor, com os endereços, a personalização, obviamente que vai ser feita em cada contrato, né? Mas o que está lá, as cláusulas vão ser padrão. Então quem quiser aderir, vai ter que aderir ao contrato padrão. Eles oferecem um contrato com a intermediação da USE, nossa aqui, São Paulo. Vamos deixar bem claro, né? Senão, se cada um resolver fazer do seu jeito, já não pode, senão vai melar tudo. Ok. Então, vamos passar para outra parte. Maurício, bom trabalho. Acho que